Vamos ao texto, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. À medida que formos estudando o texto, eu vou ler os outros versículos, tá bom? Até o versículo 13, e aí a gente encerra no versículo 13. A igreja em Filadélfia está na Ásia Menor, junto com as outras igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, vamos estudar Laodiceia. Então, você pode acompanhar os estudos dessas cartas e certamente Deus falará ao seu coração. Localização, onde está Filadélfia? Filadélfia foi uma cidade construída por Átalo II, é uma cidade nova, foi construída no segundo século, ela não é tão antiga quanto as outras cidades, e ela ficava a 45 quilômetros de Sardes, a última carta que estudamos. Há uma coisa interessante nessa igreja de Filadélfia, Jesus vai usar isso, Jesus sempre parte do conhecido para o desconhecido, para que ele possa aplicar as verdades espirituais para a minha vida e para a sua vida. E lá em Filadélfia existia uma região que era vulcânica, um grande planalto vulcânico, e isso tornou o solo da região de Filadélfia um solo muito fértil. E com isso, a produção e a indústria da uva era muito forte ali, a agricultura da uva. E para abençoar, entre aspas, essa cultura da uva, existia lá um deus chamado Dionísio, era o deus adorado, ele era conhecido como Deus da Uva. E os filadélfios gostavam de fazer oferendas a esse deus, o deus Dionísio. A igreja enfrenta um pouco de pressão espiritual, porque esses que são seguidores de Dionísio, que adoram Dionísio, eles fazem uma repreensão, uma pressão contra a igreja, e os crentes em Filadélfia são conhecidos como quem tem pouca força, mas Jesus vai falar um detalhe interessante sobre eles no versículo 2. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. O grande elogio para essa igreja é a fidelidade, nós vamos ver isso daqui a pouco. Como em toda carta, Jesus se identifica de uma maneira que a igreja possa identificá-lo, e ele pega algo da realidade daquela cidade, daquela igreja, para então se identificar. Ele vai se identificar no versículo 7 como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. 3 identificações: o santo verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Porta que ele abre, ninguém fecha; porta que ele fecha, ninguém abre. Então, Jesus se identifica como aquele que é soberano, aquele que tem todo o poder. É assim que ele se identifica, terminando Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. E ele delegou essa autoridade a nós. O termo santo, anteriormente, era usado apenas para Deus, mas Cristo agora está glorificado. E ele, como glorificado, ele é Deus como Pai. Ele não é menor nem maior, ele é a segunda pessoa da Trindade. E nós temos um texto lá de Isaías 40 que vai nos ajudar a entender isso. Quero convidar você para irmos a Isaías, capítulo 40, versículo 25. Diz assim o texto: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então, essa expressão santo era uma referência só a Deus. Agora Jesus reivindica de maneira justa, apropriada, o título de santo e verdadeiro. Mas nós vamos ver também que Jesus se identificando como verdadeiro, o santo e verdadeiro aí, tem a ver com Apocalipse 6:10. Dá um pulinho para frente aí. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 10. Olha como que João vai identificar Jesus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Este é o quinto selo, o quinto do martírio. Esses selos, essas trombetas, elas estão previstas para acontecer na grande tribulação. Então, ali, Jesus está sendo identificado como santo e verdadeiro pelos irmãos.
A ideia de santo e verdadeiro aqui também aponta para o Messias de Deus, que é o próprio Cristo. E a gente pode ver isso quando os próprios demônios, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 24, vão identificar Cristo como sendo o Messias de Deus. Vamos ler? Marcos 1, 24. Olha o que diz o texto. Capítulo 1 de Marcos, versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, os demônios também reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Então, não há nenhuma heresia, não há nenhuma orgulho de Cristo aqui, identificando-se como o Santo, o verdadeiro, porque ele é o Santo de Deus, ele é o Messias de Deus, ele é o Filho de Deus. Por isso, ele reivindica para si essa autoridade que foi conferida a ele por Cristo, por Deus. Vamos para João capítulo 6. Esse outro texto é muito interessante também, quando a multidão é despedida por Jesus. Jesus manda eles embora, se eles quisessem, porque eles vieram só para comer, né? A multidão quer sempre resolver o problema imediato, a sua aflição, a sua necessidade imediata. A multidão geralmente tem pouquíssimo compromisso com Cristo, por isso Cristo não gastou muito tempo com ele, se dedicou aos 12 apóstolos no discipulado firme, para dar base, para gerar a igreja que chegou até nós. Aí Pedro vai ser questionado junto com os discípulos por Cristo, quereis vós ir também? E aí Pedro dá essa resposta bonita, João 6, versículo, vamos ler do 65 até o 69. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa declaração de Pedro mostra a convicção, já no começo do ministério de Cristo, que Pedro entendeu que Jesus era o Messias que o Antigo Testamento prometia que viria e já estava entre eles. Então Pedro faz uma pública declaração de fé, ratificando que Jesus e crendo que Jesus era o Messias. Ele vai dizer, temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então Jesus vai se apresentar como o Santo e verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi, e ele faz isso com propriedade, porque é assim que ele é conhecido nos céus também. Ao afirmar que Jesus é o único que tem a chave de Davi, ele aponta para a autoridade messiânica. Ele não vai se apresentar lá como aquele que tem a chave de Davi, porta que ele abre, ninguém fecha, porta que ele fecha, ninguém abre. E Isaías, Jesus está citando Isaías 22, 22, que é uma profecia a respeito do seu ministério e do seu tempo aqui na Terra. Isso está sendo profetizado 750 anos antes de Jesus nascer e vir à Terra. Isaías 22, 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Esta profecia, Jesus está tomando ela para aplicar à igreja de Filadélfia. Por que uma porta aberta? É outra coisa. Fique aqui até o final para você entender por que Jesus usa a questão da porta aberta, a chave. Chave abre porta. Por que a porta? Por que a chave? A chave nós já entendemos. Jesus é o único que tem a chave de Davi, porque ele é o Messias. Ele tem autoridade messiânica para isso. E essa autoridade está sendo proferida e profetizada por Isaías há 750 anos antes de Jesus nascer. Por que essa autoridade messiânica é reivindicada por Cristo e João vai pontuar isso? Porque essa expressão hebraica, ela é também para ser usada na comunidade judaica que fazia pressão contra a igreja de Filadélfia. Então, Jesus está reivindicando a autoridade de Davi, daquele que tem a chave de Davi, a autoridade messiânica, para mostrar para os judaizantes que perseguiam os cristãos em Filadélfia que ele é o dono daquela igreja. E toda carta ele diz, conheço as tuas obras. Jesus afirma, conheço as tuas obras. Se você olhar todas as cartas, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, onde estão as cartas, todas as cartas Jesus se identifica como aquele
que conheço as tuas obras. Isso é lindo, porque o que essa expressão significa, querido? Conheço as tuas obras. Significa que Jesus não tem um parecer ou uma opinião sobre nós. Não. Jesus tem um diagnóstico sobre nós. Ele nos conhece em detalhes. Ele é profundamente conhecedor de nós. Nada está oculto diante dele, porque ele é o Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. É assim que Apocalipse 1, na introdução, João vai identificar a Cristo Jesus, aquele que esteve morto, mas vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, dele ninguém pode se esconder. Por isso, Jesus fez questão de afirmar: conheço as tuas obras. O que significa isso? Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e já conhece o nosso futuro. Por isso, nele nós podemos depositar a nossa confiança. Esta carta recebeu um lindo elogio, e o elogio é tríplice. Vamos ler? Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele diz, no versículo 9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então Jesus vai já pontuar a questão dos judaizantes que estavam perseguindo a igreja, dizendo que eles vão se prostrar, eles vão reconhecer que eles estavam errados e que o que a igreja de Filadélfia queria e fazia, que era guardar a palavra, reter a palavra, isso é fidelidade, e é o grande elogio da carta de Jesus a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que eles eram fiéis, guardaram fielmente a palavra da verdade. Então o elogio é tríplice, uma porta aberta, pouca força, mas guardaram a palavra, aponta para a fidelidade, perseverança, constância, que toda igreja precisa ter, e não negaram a Cristo. Em meio às pressões, eles permaneceram firmes e não negaram a fé. A porta aberta, é uma outra expressão que Jesus vai usar aqui. A gente pode ter várias interpretações sobre o porquê Jesus está usando a porta aberta. Uma coisa nós sabemos, Jesus não dá ponto sem nó. Ele está falando da porta porque ele quer falar sobre algo espiritual. Ele parte do conhecido, porta todo mundo conhece, para o desconhecido, para o mundo espiritual. Essa porta aberta poderia ser uma oportunidade grande que estava diante da igreja de Filadélfia de fazer missões pregando o evangelho, porque estava na fronteira com a Frígia. Então, era uma cidade não alcançada, o povo não alcançado, então essa porta aberta pode ser uma oportunidade. Mas essa porta aberta pode ser uma referência ao próprio Cristo, porque lá em João ele diz que eu sou a porta. Quem vier e passar por ele, sairá, encontrará e achará pastagem, alimento, vida, saúde, é isso? Então pode ser uma referência ao próprio Cristo. Mas o mais provável é que esta porta aberta seja uma referência ao reino messiânico, uma vez que ele está se identificando como aquele que tem a chave de Davi, isso aponta para o reino messiânico de Cristo, que há de vir, o reino do milênio, né? Quando nós estaremos com ele reinando como igreja. Então pode ser também que esteja apontando a este momento do reino messiânico, o milênio. Não sabemos, mas essas opções são interessantes de a gente pensar. A pouca força, que está no versículo 8, Apocalipse 3:8, Jesus diz que ele tem pouca força. Essa pouca força pode ser referência a uma igreja pequena, uma igreja pobre, humilde, com poucos recursos, mas Jesus não olha para essa pouca força, encoraja. Aliás, Jesus é o grande encorajador, né? Ele vê essa igreja que se sente fraca, talvez bem pequenina, e Jesus encoraja eles, observando o que ele viu, apesar de pouca força, ele diz: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fidelidade e perseverança, compromisso. Jesus está elogiando a igreja por isso. Apesar de eles não terem negado a fé, eles estavam confessando a Cristo, eles estavam vivendo debaixo de pressão. Então, por isso, Jesus vai trazer essa palavra de encorajamento, mostrando para eles que eles estavam firmes. Jesus, então, encoraja a igreja em Filadélfia. No versículo 9, que nós já lemos, a expressão sinagoga de Satanás. Ao que Jesus quer fazer referência? Se ele parte do conhecido para o desconhecido, o que Jesus quer pontuar quando ele fala sobre sinagoga de Satanás no versículo 9?
Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás. É uma referência aos judaizantes que estavam ali fazendo pressão contra o evangelho, contra a igreja em Filadélfia, trazendo ensinamentos contrários à palavra, e aí talvez pregando aquilo que não é verdade, mentiras, coisas falsas, de leis cerimoniais que tinham que guardar e tudo mais, e Deus está abolindo isso, porque estamos no tempo da graça, então não temos que guardar as leis cerimoniais. As leis morais são para nós, ok? Os 10 mandamentos são leis morais, estão vigentes para nós hoje. E Jesus vai falar da perseverança deles, a perseverança desta igreja. Esta igreja, eu tenho uma informação de que essa igreja perseverou por 12 séculos. Isso é bonito, né? Por 1.200 anos, esta igreja se tornou um farol dentro da cidade da Filadélfia. Isso mostra que eles tinham perseverança, porque uma igreja que talvez tenha sido a igreja que mais perdurou ali em continuidade e pregação do evangelho naquela região da Ásia Menor. Quando Jesus está falando da perseverança, essa perseverança que eles têm está apontando para um livramento. Olha o versículo 10. O versículo 10 vai falar desta perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Jesus está apontando para o período da grande tribulação. No sermão profético, lá em Mateus 24, a partir do versículo 15, você pode ler Jesus mencionando esse tempo de grande tribulação. Então, Jesus está dizendo que por causa da perseverança e porque eles guardaram a palavra da perseverança, a minha palavra da perseverança, Jesus diz também, vou livrar vocês da hora da provação. Está no versículo 10 que acabamos de ler. Então, o que nós aprendemos? Assim como Jesus está escrevendo para Filadélfia, e essa carta se aplica a mim e a você, porque ela não foi escrita para contar uma história do passado, mas para se aplicar à minha vida e à sua. Assim como Jesus prometeu guardar a igreja de Filadélfia, ele promete guardar a mim e a você do dia da tribulação. E, portanto, eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu creio que nós vamos ser arrebatados como igreja antes disso. Versículo 11 vem a exortação. E nós vamos ler agora Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? Esta coroa está citada lá em Apocalipse 2:10. É a coroa da vida. Vamos olhar? Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a exortação é: guarda o que tens. O mais importante tesouro é a vida eterna, é a salvação. Então, guarda o que tens. Versículo 11. Venho sem demora, fala de urgência. Precisamos estar vigilante, atento, não sabemos a hora, o dia nem a hora em que ele virá. Então, isso vai trazer para nós a ideia de que eu preciso estar vigilante. Eu preciso guardar o que tenho e a promessa é que eu vou receber a coroa da vida. Mas eu preciso estar vigilante porque não sabemos a hora. Venho sem demora, fala de urgência, mas fala de vitória. Ele virá para levar a sua igreja para habitar eternamente com ele. E o versículo 12, já quase terminando nosso estudo de hoje, eu quero pedir mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com 5 amigos e me siga lá nas redes sociais, é @WVAndrade. Você me encontra lá e a gente pode se conhecer um pouco melhor. Será uma alegria ter você lá me seguindo. E tem sempre alguma novidade lá no Instagram a respeito do canal, a respeito do nosso ministério. Versículo 12 é a promessa, é o ponto alto das cartas. As promessas. Quem não gosta de promessa, né? E essas promessas dizem respeito a mim e a você. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que bonito que vai ser isso, hein? Que promessa! A promessa aqui de gravar ao vencedor
dar-lhe-ei, grave o seu nome e o nome do seu Deus. A ideia aqui de coluna do santuário é porque havia uma cultura na cidade de Filadélfia, quando se construía os templos tinham colunas, e quem mais ofertava ganhava a honraria, o privilégio de ter o seu nome escrito naquela coluna. Então Jesus parte do conhecido para o desconhecido. Jesus está falando de colunas do céu, falando do mundo espiritual. Jesus disse que vai escrever o nosso nome no livro da vida, já escreveu. Se você entregou a vida a ele, seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar esse nome lá. A vida eterna é garantida por Cristo, não é por mérito, é porque ele morreu, derramou o seu sangue para perdoar o nosso pecado, pagando o preço pela nossa redenção. Ele nos comprou de volta para Deus. Então, nosso nome estará escrito. E aí, o nome do meu Deus, é tríplice, né? O nome do meu Deus, isso mostra o senhorio de Cristo sobre nós, mas também a proteção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos para Apocalipse 7:3. Dá uma olhadinha. 7:3 de Apocalipse. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as suas frontes, os servos do nosso Deus. Então, o novo nome de Deus, de Jesus Cristo, estará na nossa fronte e nós vamos receber um novo nome. Então, não serei chamado de Vanderlei, você não será chamado de Vladimir, de Juliana, de Wanda, de Davi, de Jonatas, de Nair. Você vai ser chamado por um novo nome. Eu gosto do meu nome. Aliás, o nosso nome é a melodia que a gente mais gosta de ouvir, não é verdade? É bom ouvir o nosso nome. Quando alguém erra nosso nome, a gente imediatamente corrige, porque nós queremos que a pessoa pronuncie e fale o nome certo, correto. E nós vamos receber um novo nome lá no céu. Certamente será um nome tão bonito quanto é o de agora. E aí, Filadélfia recebe esse elogio, que é o elogio de ter o seu nome escrito na coluna, e João vai usar essa figura da coluna porque os seus leitores sabem muito bem ao que Jesus está se referindo quando fala de escrever o seu nome nas colunas. Era algo muito conhecido, honroso, e Jesus promete que vai nos honrar também, colocando o nosso nome lá. E aí, que bênção, o privilégio. E a Nova Jerusalém? João vai falar da Nova Jerusalém, no capítulo 3:12. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Jesus está apontando para os céus, a vida eterna. Em Apocalipse 21, versículo 2, nós podemos ver outra menção da Nova Jerusalém. 21, versículo 1 e 2. Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aleluia! Esse será um grande dia, o dia em que estaremos com Cristo para sempre e cearemos com Ele a bodas do Cordeiro. Será um grande, inesquecível dia para nós. Lá as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não haverá lágrima, toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Isso é alegria, isso gera esperança no nosso coração, concorda? Lembrar do céu. Eu tenho dito, é melhor a gente lembrar mais do céu do que do inferno. A gente prega muito sobre o inferno, fala do perigo, e o inferno existe, é verdade, mas o céu é nosso, querido, nós estamos indo para lá. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. É para lá que eu e você iremos, e todos aqueles que um dia entregaram sua vida a Cristo e que amam a sua vinda. É assim que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, quando ele vai terminando a sua carta. Nós vamos ter a alegria de encontrar com Paulo, com os profetas, com os apóstolos e ver o nosso Cristo remido, nosso Cristo Santo e Todo-Poderoso que estará na glória nos recebendo. Esse será um grande dia. Eu anelo por esse momento. Glória a Deus. Para encerrar, então, esse novo nome, o nome novo de Cristo, revela a comunhão com Ele. Isso gera para nós absoluta certeza e segurança. Nós vamos receber, além do nosso nome, vamos receber um nome. Será que seria um sobrenome? Não sei, né? Um outro nome que seria o novo nome de Cristo, que vai ser também colocado em nós. Isso mostra aliança, compromisso, segurança para mim e para você. Todas essas promessas, as 7 igrejas da Ásia, elas apontam para o aspecto da vida eterna. E conhecer essas promessas, tomar posse delas desde já pela fé, me encoraja, me anima, me fortalece, e é o que eu desejo
que você também possa receber, confiando que essas promessas, quem prometeu essas promessas, quem fez essas promessas, é fiel para cumpri-las, porque o nosso Deus é fiel, Jesus é fiel, e se ele prometeu, ele cumprirá. Glória a Deus. Deus abençoe você. Você está no canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e eu tenho muita alegria de ministrar a palavra ao seu coração. Um forte abraço e até o próximo episódio. Deus te guarde. Tenha sempre esperança.